Salomão nos avisou: nunca confie em uma mulher que faz isso. A história de Salomão é bastante triste, sendo uma das decepções na Bíblia. Quando Salomão ascendeu ao trono, possivelmente com apenas 20 anos de idade, estava cheio de promessas e recebeu uma grande oportunidade. No entanto, o relato final da vida de Salomão termina em decepção. O reinado do rei Salomão começou com promessas. Seu pai o declarou rei. Seu nome significa paz. Ele era filho de Davi e Batseba. Uma consequência trágica de uma teia de pecados foi a morte de seu primeiro filho. Salomão era o segundo filho e nasceu em uma família que valorizava o perdão. Ele pode ter se beneficiado do conhecimento de seus pais sobre o Senhor. Salomão foi criado em um palácio cheio de conflitos, observando de perto enquanto seus irmãos mais velhos, Amnon e Absalão, causavam estragos. De fato, quando Davi estava morrendo, seu irmão Adonias se declarou rei. As ações rápidas do profeta Natã e de Batseba solidificaram o direito de Salomão ao trono. Salomão se tornou rei, e seu pai fez um discurso de despedida nos capítulos 1 a 4 de Primeiros Reis. À medida que a morte de Davi se aproximava, ele deu a Salomão, seu filho, um comando: estou prestes a seguir o caminho de toda a terra, disse ele. Portanto, seja forte e mostre-se um homem. Observe o que o Senhor, seu Deus, exige. Ande em obediência a Ele e guarde os seus mandamentos, decretos, leis e preceitos, conforme está escrito na lei de Moisés. Faça isso para que você prospere em tudo o que fizer e por onde quer que for, e para que o Senhor cumpra sua promessa a mim. Se os seus descendentes forem cuidadosos em seu comportamento e andarem fielmente diante de mim de todo o coração e alma, você nunca deixará de ter um sucessor no trono de Israel. Seu pai fez um discurso de despedida no qual basicamente disse para viver pelo Senhor. Que conselho sábio para um jovem! Salomão parece ter seguido esse conselho. Em 1 Reis 3:3, Salomão amava o Senhor, seguindo os estatutos de Davi, seu pai, apenas sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. O coração de Salomão estava voltado para o Senhor. Neste ponto de sua vida, em um sonho, Deus apareceu para Salomão em Gibeão. O Senhor apareceu para Salomão durante a noite em um sonho, e Deus disse: pede o que queres que eu te dê. Deus frequentemente se comunicava com os israelitas por meio de sonhos no Antigo Testamento. Agora Deus se comunica principalmente por meio de seu Filho, o Senhor Jesus, a palavra viva, como revelado nas Escrituras, a palavra escrita. O Senhor disse a Salomão: pede-me o que queres que eu te dê. Deus estava dando a Salomão um cheque em branco e dizendo para preenchê-lo: o que você quer? E se o Senhor te acordasse esta noite e dissesse: pede-me o que queres, o que você diria? Sua resposta honesta revelará muito sobre você. Considere tudo o que Salomão poderia ter pedido, mas considere o que Salomão disse. Ele orou a Deus por sabedoria para que pudesse ser o rei que precisava ser. Deus ficou encantado com a resposta de Salomão. Em resposta à oração, Salomão se tornou o homem mais sábio que já existiu. Também se tornou um dos homens mais ricos da história. Em 1 Reis 3, 7 e 15. Agora, Senhor meu Deus, fizeste teu servo rei em lugar de meu pai Davi. Mas eu sou apenas uma criança e não sei como agir. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de sabedoria para governar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Ele escolheu um povo tão numeroso que não se pode contar. Então dê ao teu servo um coração discernente para governar o teu povo e distinguir entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar este teu grande povo? O Senhor ficou satisfeito por Salomão ter pedido isso. Então Deus disse a ele: visto que pediste isso e não pediste uma longa vida, riquezas para ti mesmo,
nem pediste a morte dos teus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça. Farei o que pediste. Eu te darei um coração sábio e discernente, de modo que nunca houve ninguém como tu, nem haverá. Além disso, te darei o que não pediste, tanto riquezas como honra, para que durante a tua vida não haja igual entre os reis. E se andares na obediência a mim e guardares os meus decretos e mandamentos, como fez Davi, teu pai, prolongarei a tua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Salomão foi um grande rei e um excelente administrador. Ele construiu o magnífico templo que seu pai havia imaginado no 480 ano, depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel. Durante o mês de Zive, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. O vestíbulo na frente do salão principal do templo se estendia pela largura do templo, ou seja, 20 côvados, e projetava-se 10 côvados à frente do templo. Ele fez janelas estreitas e altas nas paredes do templo, contra as paredes do salão principal e do santuário interior. Ele construiu uma estrutura ao redor do prédio, onde havia câmaras laterais. O andar inferior tinha 5 côvados de largura, o do meio 6 côvados e o superior 7. Ele fez saliências salientes ao redor do templo para que nada fosse inserido nas paredes do templo. Na construção do templo foram usados apenas blocos cortados da pedreira e nenhum martelo, cinzel ou qualquer outra ferramenta de ferro foi ouvido no local do templo enquanto estava sendo construído. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escadaria levava ao nível médio e de lá ao 3º. Assim, ele construiu o templo e o completou, cobrindo-o com vigas e tábuas de cedro, e construiu as câmaras laterais ao longo do templo. A altura de cada câmara era de 5 côvados, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. Salomão ofereceu uma magnífica oração de dedicação. Que belo começo! Deus, tu és como tu no céu acima ou na terra abaixo. Tu que guardas tua aliança de amor com teus servos, que continuam de todo o coração no teu caminho. Tu tens mantido tua promessa ao teu servo Davi, meu pai. Tu falaste com tua boca e cumpriste com tua mão como é hoje. Agora, Senhor Deus de Israel, mantém para teu servo Davi, meu pai, as promessas que lhe fizeste quando disseste: nunca te faltará um sucessor para se assentar diante de mim no trono de Israel, desde que os teus descendentes sejam cuidadosos em tudo o que fazem e andem diante de mim fielmente, como tu tens feito. E agora, Deus de Israel, que tua palavra que prometeste ao teu servo Davi, meu pai, seja confirmada. Mas será que Deus realmente habitará na terra? Os céus, até os mais altos céus, não te podem conter, quanto mais este templo que eu construí. Contudo, atende à oração e à súplica de misericórdia do teu servo, Senhor, meu Deus, e ouve o clamor e a oração que o teu servo faz em tua presença hoje. Que os teus olhos estejam abertos para este templo, noite e dia, este lugar do qual disseste: meu nome estará lá, para ouvir a oração que o teu servo faz, voltado para este lugar. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Ouve do céu, do teu lugar de habitação, e quando ouvires, perdoa. A progressão de Salomão no pecado foi marcada por 2 grandes erros. Em 1 Reis 11:1, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó: moabitas, amonitas, sidônias e hititas. Seu envolvimento com mulheres estrangeiras prenunciou futuros problemas. Muitos desses casamentos eram alianças políticas, mas a imoralidade era claramente um fator também. 1000 mulheres competiam pela sua atenção.
Imagine a surpresa quando todos os sogros apareceram. O exemplo de Salomão promoveu uma cultura de imoralidade no reino. Ele tinha 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas, e suas esposas o desviaram. À medida que Salomão envelhecia, suas esposas desviavam seu coração para outros deuses, e seu coração não estava totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, tinha sido. Ele seguiu Astarte, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o detestável deus dos Amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, não seguindo completamente o Senhor como seu pai Davi tinha feito. Num monte a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Quemós, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus dos Amonitas. Essas mulheres trouxeram seus deuses consigo e insistiram para que Salomão participasse de rituais pagãos, muitos dos quais eram sensuais por natureza. Tudo isso foi feito em nome da tolerância, mas trouxe a idolatria ao coração da nação do povo de Deus e afastou o coração do rei de Deus. Salomão construiu um altar para Quemós, a abominação de Moabe, no monte a leste de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos Amonitas. E fez o mesmo para todas as suas esposas estrangeiras, que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Por isso, o Senhor ficou irado com Salomão, porque o seu coração se afastara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes e lhe tinha ordenado a respeito disso, para que não seguisse outros deuses. Mas ele não obedeceu ao que o Senhor lhe tinha ordenado. Por isso, o Senhor disse a Salomão: visto que agiste assim, e não guardaste a minha aliança, nem os decretos que te ordenei, certamente rasgarei o reino de ti e o darei a um dos teus servos. Contudo, não farei isso enquanto tu viveres, por amor ao teu pai Davi, da mão do teu filho o tirarei. Mas não rasgarei toda a nação, uma tribo darei ao teu filho, por amor ao meu servo Davi e por amor a Jerusalém que escolhi. O Senhor levantou contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita, descendente da realeza em Edom. Os erros de Salomão o fizeram sofrer em seus últimos anos. Deus começou a levantar inimigos contra Salomão, e Deus levantou contra Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu mestre. Hadadezer, rei de Zobá, foi derrotado por Davi quando este destruiu o exército de Zobá. Razon reuniu um bando de homens ao seu redor e tornou-se o líder deles. Eles foram para Damasco, onde se estabeleceram e tomaram controle. Razon foi um adversário de Israel todos os dias de Salomão, somando-se aos problemas causados por Hadade. Assim, Razon governou em Arã e foi hostil para com Israel. Além disso, Jeroboão, filho de Nebate, um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zerida, cuja mãe era uma viúva chamada Zera, rebelou-se contra o rei. A biografia de Salomão termina em 1 Reis 11, 41, 43. Para o capítulo final da vida de Salomão, voltamos para outro livro da Bíblia. Quanto aos outros eventos do reinado de Salomão, tudo o que ele fez e a sabedoria que demonstrou não estão escritos no livro das crônicas do rei Salomão? Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel por 40 anos. Depois descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão sucedeu-o como rei. Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes são os 3 livros da Bíblia escritos por Salomão. Ele deve ter percebido, quando estava velho, que seu reinado havia degenerado em imoralidade e idolatria. Ele apenas esperava morrer e explicar a Deus que vida inútil tinha levado. Eclesiastes descreve como é a vida debaixo do sol, quando você não tem relacionamento com o Criador do sol. Salomão nos disse em Eclesiastes sobre todas as coisas que tentou em sua busca pela felicidade. As pessoas tentam as mesmas coisas hoje.
Ele tentou aprender, mas descobriu que se pode ter uma cabeça cheia e um coração vazio. Em seguida, tentou o riso. Eu disse a mim mesmo: venha agora, eu vou testar você com prazer para descobrir o que é bom. Mas isso também se mostrou sem sentido. Seu palácio estava cheio de risos altos e prazeres. Se você acha que uma grande festa é um atalho para a alegria na vida, você entendeu mal o verdadeiro significado da vida. Salmo 16:11 diz: Tu me mostras o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Você nunca encontrará verdadeiro prazer até encontrar um relacionamento com Deus. Salomão também experimentou o luxo. Sua riqueza era incalculável. Algumas das pessoas mais miseráveis do mundo são algumas das mais ricas. O luxo não vai te fazer feliz. Ele tentou se alegrar com vinho e abraçar a loucura, mas mesmo com sabedoria guiando sua mente, isso se mostrou sem sentido. Ele construiu casas, plantou vinhas, fez jardins e parques, mas tudo isso também se mostrou sem sentido. Ele experimentou com árvores frutíferas. Ele experimentou com luxúria, mas nenhuma quantidade de prazer físico o deixou feliz. Eclesiastes 2:8-11. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também me foram dados bois e ovelhas, mais do que qualquer pessoa em Jerusalém antes de mim. Juntei para mim prata e ouro e os tesouros de reis e províncias. Adquiri cantores e cantoras, e também um harém, o deleite dos filhos dos homens. Possuí muitas propriedades, tanto herdades como rebanhos. Acumulei prata e ouro, e os tesouros dos reis e das províncias. Contratei cantores e cantoras, e as delícias do homem, muitas mulheres. Fiz para mim palácios e jardins, e plantei neles todas as espécies de árvores frutíferas. Fiz para mim tanques de água para irrigar uma floresta densa em que crescem as árvores. No entanto, quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito e o esforço que tinha empreendido para conseguir, percebi que tudo era vaidade, uma busca do vento. Nada havia de proveitoso debaixo do sol. Eu acredito que temos o testemunho pessoal de Salomão no livro de Eclesiastes. Ele finalmente percebeu que a verdadeira fonte de contentamento é o Senhor. Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que dirás: não tenho mais prazer neles. Senhor, que possamos aprender com a vida de Salomão e suas lutas. Ele foi agraciado por ti, Senhor, com uma sabedoria incomparável e a oportunidade de reinar com justiça e misericórdia. No entanto, mesmo diante de tais dádivas, ele se desviou e seguiu caminhos que não honravam o teu nome. Que este exemplo sirva como uma lição para nós, para buscarmos continuamente a tua face e vivermos de acordo com os teus preceitos. Ajuda-nos, Deus Todo-Poderoso, a não nos perdermos em tentações e desejos mundanos que possam desviar os nossos corações de ti. Concede-nos a sabedoria para reconhecer os perigos do pecado e a força para resistir às tentações que possam surgir em nosso caminho. Que possamos nos inspirar na história de Salomão para entender que a verdadeira felicidade e contentamento só podem ser encontrados em Ti, e que possamos viver nossas vidas de forma a sempre refletir a Tua glória e amor. Em nome de Jesus. Amém. Se este conteúdo foi valioso para você, peço o seu apoio com a sua inscrição para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir o nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.